como é que a gente pode sonhar junto tudo isso que vocês expressaram? Quer dizer, como é que a gente sai desse sonho todo para um movimento individual e tal, na direção da catalisação dessas ações? Como você vê isso, Siddhartha? Já que dá para perceber que você pensa sobre isso o tempo todo, né? Sim. É um problema grande demais, né? E é um problema que a gente vai ter que resolver. Eu acho assim, o Brasil não deu errado, porque ele ainda está em construção. Se a gente pensar que ele deu errado, a gente não vai conseguir reconstruir. Mas a gente tem que pensar que ele está em construção. Ele é um país que ainda não se livrou da sua herança escravocrata. Essa desigualdade toda que o presidente Fernando Henrique está mencionando, ela tem a ver diretamente com a história do país, a maneira como ele foi construído. E isso não está resolvido, isso precisa ser resolvido. Agora, o que nós não iríamos resolver? Eu tenho tentado ver esse copo meio cheio. Nós temos muitos recursos de imaginação, de construção de uma identidade nacional que vale a pena ser vivida, de reconstrução desse sonho de uma alma brasileira que é generosa, que é criativa, que é hedonista, que é tolerante. Na verdade, o mundo precisa muito do que a gente tem de melhor. Eu viajei para alguns países que me fizeram ter muita felicidade de ser brasileiro. E acho que o mundo inteiro precisa de coisas que a gente aqui faz muito bem. Só que a gente é, ao mesmo tempo, sensacional, né, na nossa empatia, na nossa cordialidade, na nossa alegria, na nossa relação artística com a vida. E a gente também tem... o nível de brutalidade aqui é gigantesco. Tanto que a gente tem essa vertente aí de Cristo com armas, né? Essa coisa, esse negócio maluco, antropofágico às avessas, é um absurdo. E eu acho que a gente precisa ir nessa questão mesmo, porque o que está impedindo as pessoas de conviverem direito é, por um lado, a falta de direitos dos mais pobres, é também o patrimonialismo e o fato de que sempre isso tudo foi assim, essa naturalização, como o presidente Frederico falou no início, da desigualdade, e é também um profundo analfabetismo cultural, científico. As pessoas que estão, por exemplo, que podem fazer distanciamento social, isolamento e não fazem, podem e não fazem. É porque elas realmente acham que está tudo bem. Elas não estão entendendo o problema. Elas não entendem o que é um vírus direito. Elas não estão entendendo como é que esse vírus se propaga. Elas não estão entendendo as consequências econômicas de tudo isso. Então é uma confusão mental. A gente está em confusão mental. Agora, a história é um pêndulo. E é um pêndulo cujo centro anda para frente. É o argumento que o presidente Fernando Henrique falou e é o argumento do Steven Pinker. Se você usar uma janela suficientemente ampla, sei lá, olha de 200 em 200 anos, as coisas estão melhorando. Agora, o nível de desigualdade está aumentando também. Os bilionários nunca ficaram tão ricos e os pobres estão no mesmo lugar, só que se multiplicando. No mesmo lugar eles não estão. O presidente Henrique falou, não, a favela de hoje é melhor do que a favela de antes. O SUS é melhor do que quando não tinha SUS, evidente. Então, isso nos dá esperança. Agora, o problema é a variância. O problema é que a gente pode morrer e ter prejuízos sérios em alguns anos. Se destruir o CNPq, se destruir a CAP, se acabar com o SUS, se desmantelar o MEC, e parar de vacinar as pessoas por um tempo suficientemente longo, aí a gente andou para trás.